eu vou resolver aqui a questão 1 da primeira prova do segundo semestre de 2018. O problema aqui apresenta duas vigas de comprimento 12 metros e os seus diagramas de esforços internos. O carregamento distribuído Q0 e M aplicado nas duas vigas é o mesmo, tem o mesmo valor. O problema é identificar qual gráfico corresponde a qual esforço interno de qual viga. A gente poderia resolver essas duas vigas, mas não é essa a ideia. A questão vale só 3 pontos, então não dá nem tempo e nem vale a pena e nem é necessário resolver esse problema. A gente vai usar outro tipo de informação para identificar qual diagrama pertence a qual viga. Primeira coisa, vamos fazer o diagrama de esforço cortante para determinar o diagrama de esforço cortante para a primeira viga. Na primeira viga, o que a gente sabe é que o diagrama de esforço cortante é a integral do carregamento externo. Entre A e B, o carregamento externo nessa viga é zero. Então, no primeiro trecho, a integral de zero tem que ser uma constante. Então, a gente pode já cortar aqui os diagramas que no primeiro trecho o diagrama não é uma constante. Então, poderia ser o diagrama A, entre A e B aqui é uma constante. Não pode ser o diagrama B, então já cai fora, aqui está uma reta. Pode ser o diagrama C, pode ser o diagrama D, pode ser o diagrama E. Não pode ser o diagrama F, porque aqui está uma reta, não dá uma constante. Pode ser o diagrama G, H e não pode ser o diagrama I. Então, sobraram essas opções aqui. Entre B e D, o carregamento externo é uma constante negativa. Então, aqui o carregamento aplicado está menos que zero. A integral de uma constante negativa dá uma reta decaindo. Então, a gente pode ver quais diagramas são retas decaindo entre B e D. Então, pode ser o diagrama A é uma reta decaindo. Pode ser o diagrama C, pode ser o diagrama D, também é uma reta decaindo. Pode ser o diagrama E. Não pode ser o diagrama G, porque aqui está uma parábola, né, entre B e C. E C e D são parábolas, aqui também são parábolas. Então não pode ser o diagrama G nem H. E no último trecho, entre D e E, o carregamento externo não tem carga aplicada entre D e E, então o carregamento externo aqui é zero. A integral de zero tem que dar uma constante. Então a gente elimina já o diagrama A, porque no último trecho ele também dá uma reta. Então não pode ser o diagrama A. Pode ser o diagrama C, no último trecho dá uma reta. Pode ser o diagrama D, também dá uma reta. E não pode ser o diagrama E, porque aqui está decaindo, né? Não é uma constante. Então, sobraram o diagrama C e o diagrama D. Outra coisa que a gente pode fazer para identificar qual é o diagrama correto é notar que aqui no ponto C dessa viga tem um apoio, né? Tem um apoio que é uma carga concentrada. Essa carga concentrada vai causar um salto, vai causar um salto no diagrama de esforço cortante. Então, o diagrama de esforço cortante tem que ter uma descontinuidade nesse ponto. Então, os diagramas que sobraram, o diagrama C e o diagrama D, ambos têm uma descontinuidade no ponto, no meio da viga aqui. Então, isso aí não dá para usar para identificar qual é o diagrama correto, porque ambos satisfazem isso daí. A outra coisa que a gente pode usar para identificar entre C e D qual é o diagrama correto são as condições de contorno. Essa viga aqui, ela tem uma extremidade livre no ponto A, em que o esforço cortante e o momento fletor são zero. O diagrama correto tem que satisfazer a condição de contorno que o esforço cortante é zero naquele ponto. O diagrama C não satisfaz essa condição de contorno. O esforço cortante aqui está falando que é menos alguma coisa, menos 15 por aí. E o diagrama D satisfaz aqui que o esforço cortante é zero naquele ponto. Então, o diagrama correto aqui é o diagrama D, porque ele satisfaz todas as características do esforço cortante para a primeira viga. Ele satisfaz a condição de contorno, que o esforço cortante é zero aqui no ponto A. Ele satisfaz a integral do carregamento externo, que é uma constante no trecho AB, é uma constante no trecho DE, e é uma reta decaindo no trecho BD. E tem um salto no meio da viga correspondente a essa carga concentrada do ponto C. Então, o diagrama de esforço cortante para a primeira viga é o diagrama D. Para identificar o diagrama de momento fletor da primeira viga, a gente vai fazer o mesmo procedimento. Eu sei que agora esse diagrama é o diagrama de esforço cortante dessa viga, o momento fletor vai ser integral desse diagrama. Esse diagrama está falando que no primeiro trecho aqui o esforço cortante é zero, a integral de zero tem que dar uma constante. Quais diagramas são constantes no primeiro trecho? Então, poderia ser o diagrama A, não pode ser o diagrama B, porque está uma reta no ponto AB, poderia ser o diagrama C, poderia ser o diagrama E, não pode ser o F, porque está uma reta aqui, uma polinômio de ordem 1, pode ser G, pode ser H e não pode ser I. Aqui está falando que o esforço cortante no trecho de 3 a 9 aqui, no trecho BD, é uma reta decaindo. A integral de uma reta decaindo é uma parábola com cavidade para baixo.
Então, nesses dois trechos aqui não pode ser o diagrama A, não pode ser o diagrama C, que ele é uma reta aqui, não pode ser o diagrama E, que é uma reta, pode ser o diagrama G, que são parábolas com cavidade para baixo, nesse intervalo, e pode ser o diagrama H. Então, a gente está aqui entre dúvida entre G e H. E no último trecho, entre D e E, nesse último trecho, o esforço cortante é uma constante negativa. A integral de uma constante negativa tem que dar uma reta decaindo. Então, o diagrama que satisfaz isso é o diagrama H, que aqui no último trecho tem uma reta decaindo. Então, esse diagrama H é o diagrama de momento fletor para a primeira viga. Além disso, a gente pode conferir algumas outras coisas. Por exemplo, o diagrama H satisfaz a condição de contorno que o momento na extremidade A, na extremidade livre, é zero. Ele também satisfaz aqui que ele termina num valor negativo, que corresponde a esse momento negativo aplicado na extremidade E. A outra coisa é que o diagrama de momento fletor aqui não tem nenhuma descontinuidade. Ele só teria descontinuidade, quer dizer, só teria saltos, se a gente tivesse momento concentrado ao longo dessa viga, que ele não tem. Então, o diagrama é inteiro contínuo. Então, para a primeira viga, o diagrama de esforço cortante é esse diagrama D, e o diagrama de momento fletor é esse diagrama H. Vou fazer a mesma análise para a segunda viga, para essa viga aqui. Primeiro passo, eu vou calcular que eu vou considerar que o esforço cortante é a integral do carregamento externo. Entre A e B, não tem carregamento externo aplicado, o carregamento externo aqui é zero. A integral de zero tem que dar uma constante. Então, o diagrama de esforço cortante para a segunda viga pode ser o diagrama A, que ele dá uma constante no primeiro trecho. Não pode ser o diagrama B, porque ele dá uma reta, não dá uma constante no primeiro trecho. Pode ser o diagrama C, pode ser o diagrama D, pode ser o diagrama E, não pode ser o diagrama F, porque ele está uma reta. Pode ser o diagrama G, pode ser o diagrama H. E não pode ser o diagrama I, porque aqui está uma reta também. No segundo trecho, entre B e E, o carregamento externo é uma constante negativa. Né? Aqui está menos que zero. A integral de uma constante negativa tem que dar uma reta decaindo. Então, nesse segundo trecho, no último trecho aqui entre B e E, os diagramas que satisfazem uma reta decaindo são o diagrama A. Então, poderia ser aqui ter uma reta decaindo em três pedaços diferentes. Não pode ser o diagrama C, porque no último trecho aqui está uma constante. Não pode ser D, porque aqui está uma constante. Pode ser o diagrama E, porque aqui está decaindo de B até E no trecho inteiro. Não pode ser o diagrama G, porque aqui a gente tem três parábolas. E não pode ser o diagrama H, porque no primeiro trecho, no meio aqui, tem uma parábola também. Então, sobrou só o diagrama E e o diagrama A. Como que a gente diferencia entre esses dois? Primeiro que a gente tem um apoio no ponto D, esse apoio vai resultar numa força concentrada. Então, o diagrama de esforço cortante tem que ter um salto no ponto D, para representar esse salto aqui. O diagrama A tem um salto no ponto D, então poderia ser o diagrama A. E o diagrama E também tem um salto no ponto D, então também poderia ser o diagrama E. Por fim, a condição de contorno aqui é que a gente tem uma extremidade livre no ponto E. O esforço cortante nesse ponto E tem que ser zero. Então, o diagrama de esforço cortante para essa viga tem que terminar em zero. O diagrama A termina em zero aqui, então satisfaz a condição. E o diagrama E também termina em zero. Então, de novo, a gente está dividindo entre diagrama A e E. A outra informação que a gente tem é que não pode ser o diagrama A, porque o diagrama A também tem um salto no meio da viga. O diagrama só teria um salto nesse ponto se tivesse uma força concentrada naquele ponto, que não é o caso aqui. Nessa viga a gente tem um momento concentrado, mas não tem uma força concentrada nem um apoio. Então, o diagrama de esforço cortante tem que ser contínuo nesse intervalo, não pode ter um salto no ponto C. Então, o diagrama correto aqui de esforço cortante para a segunda viga é o diagrama E. Então, aqui a gente achou que o diagrama E é o diagrama de esforço cortante para a segunda viga. Para achar o diagrama de momento fletor, eu vou lembrar aqui que o momento fletor é a integral do esforço cortante, então vai ser a integral dessa curva. Essa curva ela tem uma constante positiva, então aqui está em 30, uma constante positiva no primeiro trecho. A integral de uma constante positiva é uma reta subindo. Então, no primeiro trecho os diagramas satisfazem isso, aqui o diagrama A é uma constante, não pode ser isso. Pode ser o diagrama B, porque no primeiro trecho é uma constante aqui subindo, uma reta subindo. Não pode ser o diagrama C, não pode ser o diagrama D. Diagrama F no primeiro trecho é uma reta descendo, então também não pode ser o diagrama F. Diagrama G é uma constante, diagrama H é uma constante nesse trecho. E o diagrama I é uma reta subindo, então também pode ser o diagrama I.
Então a gente está aqui entre o diagrama B e I. Entre B e E, o diagrama de esforço cortante é uma reta decaindo. A integral dessa reta decaindo vai dar uma parada com cavidade para baixo. Então o momento fletor tem que ser uma parada com cavidade para baixo no restante da viga. Quem satisfaz isso daqui é só o diagrama B, que tem daqui 3 parábolas com cavidade para baixo nesse trecho. O diagrama I, no último trecho, ele é uma reta, então também não pode ser o diagrama I. Tanto aqui a gente já achou que o diagrama correto é o diagrama B, diagrama de momento fletor para a segunda viga. Além disso, tem algumas coisas que a gente pode conferir. Esse diagrama aqui, o momento fletor que termina em zero, que satisfaz a condição de contorno que a gente tem uma extremidade livre em E, não tem momento aplicado, então o diagrama tem que terminar em zero. Além disso, a gente tem uma rótula no ponto B, e aqui o momento fletor tem que passar em zero naquele ponto para satisfazer a presença da rótula. Além disso, a gente tem um momento concentrado no ponto C negativo. Esse momento tem que causar um salto negativo, que é o que está mostrado no diagrama B. Então, todos esses indícios indicam que o diagrama de momento fletor correto da viga 2 é o diagrama B. Quero aproveitar essa oportunidade para falar sobre o sentido da reação interpretada de acordo com a convenção de sinais. A gente viu aqui que o diagrama D é o diagrama de esforço cortante da primeira viga. De acordo com a convenção de sinais, as reações são positivas nesse sentido, nessa extremidade. Então, o esforço cortante é positivo nesse sentido e é positivo nesse sentido, nessa extremidade. O momento fletor é positivo nesse sentido e é positivo nesse sentido, nessa extremidade. O diagrama D, que é o diagrama de esforço cortante da primeira viga, está falando que aqui na extremidade E, que é onde tem um apoio E, a gente tem um valor negativo. Esse valor que está dado aqui é um valor negativo, tá? Sei lá, menos 8, uma coisa assim. Então, a convenção de sinais fala que o valor positivo da reação é positivo para baixo. Então, o diagrama aqui está falando que o esforço cortante naquele ponto é negativo, quer dizer que aqui a gente tem uma reação para cima. O diagrama está falando também que no ponto C, no meio da viga, tem um salto para cima. A curva está caindo aqui, de repente ela dá um salto e começa lá de cima. Então, esse salto foi para cima. Isso corresponde a uma força positiva que está nesse sentido. Isso aqui faz sentido porque nessa viga a gente tem uma carga externa totalmente aplicada para baixo. Faz sentido que as reações de força em Y sejam positivas para cima. Outra interpretação que eu posso fazer é esse daqui. A gente achou que esse é o diagrama de momento fletor para a segunda viga, para essa viga aqui. Segundo a convenção de sinais, as reações na extremidade A são positivas nesse sentido e o momento é positivo nesse sentido. O diagrama de momento fletor aqui está falando que o momento fletor no ponto A é negativo. Isso quer dizer que o momento fletor atuando nesse engaste está nesse sentido. A gente tinha achado que o diagrama de esforço cortante para essa viga é o diagrama E. Esse diagrama E está falando que o valor do esforço cortante naquele ponto é um valor positivo. Quer dizer que a reação aqui nesse ponto está para cima. A gente achou também que no ponto, como é o diagrama de esforço cortante da segunda viga, aqui no ponto E, no ponto D, a gente tem uma força para cima, tem um salto para cima. A curva estava caindo, de repente subiu. Então a reação é para cima. Isso quer dizer que a reação no ponto D aqui está nesse sentido. E para terminar, uma versão dessa questão pedia também para determinar qual o valor do momento aplicado nessas vigas. O momento vetor M aqui é o mesmo aplicado nas duas vigas. A gente achou que o diagrama de momento fletor da primeira viga é o diagrama H e o diagrama de momento fletor da segunda viga é o diagrama B. O diagrama H está falando que se a gente der um zoom aqui, o valor na extremidade E do momento aplicado é menos 40. Então, menos 40 negativo, que está no sentido desse momento aplicado aqui. Então, segundo o diagrama H, está falando que o valor desse momento aplicado é menos 40, que é o valor que deu aqui no diagrama. Essa informação é apoiada também pela segunda viga. A gente viu que o diagrama de momento fletor da segunda viga é esse diagrama aqui, e essa viga tem um valor, tem um momento negativo aplicado no ponto C, que corresponde a esse salto aqui. Se a gente der um zoom aqui, também dá para ver que o salto é de menos 40. Então, o momento fletor estava aqui, de repente dá um salto para baixo de 40. Então, o valor do momento, segundo esses dois gráficos, é 40.